Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. Então era uma missão para Adão dar nomes a esses animais todos. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas é sobre esse mas aqui que a gente vai conversar no episódio de hoje. Eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. É um projetinho que eu fiz pensando nos meus filhos, literalmente nos meus filhos. A ideia aqui era gravar os áudios, mandar para eles, depois a gente conversar, a gente trocar uma ideia. De qualquer forma, estaria aqui para, entre aspas, né, para sempre. E se esse trabalho, esse projeto for bênção para sua vida, você é muito bem-vindo aqui, tá bom? Muito bem-vindo mesmo. A gente está sempre conversando do ponto de vista da Bíblia. A gente está procurando entender o que estava no coração de Deus quando ele fez o homem, quando ele fez a mulher. A gente está tentando descobrir algumas características que tem no ser humano em geral, mas também aquilo que tem no ser humano homem e no ser humano mulher. Para a gente tentar entender e a gente conseguir se relacionar melhor, né? Essa nossa conversa aqui com os meus filhos é sobre relacionamentos, sobre namoro, sobre casamento. E agora nessa fase, nessa etapa dessas nossas conversas, a gente foi buscar na Bíblia. E a primeira referência que a gente encontrou sobre homem e mulher foi lá em Gênesis, que é justamente o primeiro livro da Bíblia. E no primeiro capítulo, na primeira página da Bíblia, pronto, já aparecia lá a palavra homem, mulher. E a gente começou dali, né? Nós estamos agora, e a gente veio ao longo dos episódios aí para trás conversando sobre todas essas coisas e foi uma experiência bem legal. Convido você a participar, a ouvir os outros episódios, tá bom? Nós estávamos no episódio anterior conversando aqui no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, que falava assim que Deus chegou e falou assim, olha, não é bom que o homem esteja só. Ok, não é bom, já descobrimos isso, já abordamos isso bastante. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ok, a gente também no episódio anterior, a gente conversou bastante sobre isso. Aliás, acho que foram 2 episódios que a gente conversou só sobre essa parte aqui, foi bem legal. Depois você dá uma ouvida lá. E agora a gente viu isso, eu li para você no começo o versículo 19 e o 20. Né? O 20 eu parei no mas. Né? Aqui a gente viu o Senhor falando pro homem, dando mais uma missão, né? Porque ele já tinha dado a missão, pegou o homem, colocou no jardim do Éden e falou, ó, pra você, o homem e a mulher aqui, né? Era pra vocês, é pra vocês cultivarem isso aqui, guardar, isso aqui é pra vocês trabalharem em cima disso aqui. Beleza, então a gente já descobriu que Deus fez o homem, já tinha dado uma missão, já tinha dado um trabalho e tinha visto que aquilo era muito bom. Tá, era uma coisa boa, legal. Agora a gente vê um outro trabalho que Deus colocou na mão do homem. Nesse momento aqui estava só o homem sozinho, não tinha mulher ainda, que foi dar nomes aos animais, né, as aves do céu e tal. Então Deus trouxe para ele todos os bichos, né, e ele foi dando os animais, tá, o nome lá, beleza. É uma tarefa aqui que Deus deu para ele, beleza, ok. Aí ele fala assim, ó, no 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens, mas... Peraí, como assim mas? O que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Vamos ver o que vem depois desse mas. Mas o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Mas peraí, como assim não se achava uma auxiliadora? Ele estava procurando uma auxiliadora? Ele estava sentindo falta? Ele não estava dando nome aos animais? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Então, a gente vê aqui, tudo bem, Deus trazia os animais, né? Eu acho que aqui fala aqui, deixa eu ver. O Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo, todas as aves, trouxe-os a Adão. Veja, no versículo 19, a Bíblia fala que Deus traz os animais a Adão e fala, é o seguinte, é pra você dar nome pra esses bichos tudo aí, todos esses bichos todos aqui. Tá, e ele começa, vai lá, dando, e ele dá o nome pra todo tipo de animal, pras aves, pros animais selvagens, e assim vai. Veja, a tarefa dada por Deus,
que pra gente aqui pode ser uma coisa sem importância. Precisa dar nome pra isso? Bom, enfim, Deus deu essa tarefa pro Adão e ele tava lá fazendo. Só que ele estava fazendo essa tarefa, mas ele estava de olho em alguma outra coisa também. Veja, porque esse mas para o homem não se achava. Como assim não se achava? Ele estava procurando? Ele estava procurando. Se você olhar os nossos episódios anteriores, você vai ver que Deus, quando fez o homem lá no projeto, antes de fazer o homem e a mulher, ele fez um para o outro. Né? Então ele colocou características no homem que não teriam na mulher e vice-versa, né? E ele chegou a dizer, deixou bem claro, olha, eu tô fazendo o homem, tô fazendo a mulher. E é o seguinte, você homem, não é bom que você fique só, tá certo? Não é bom. Já tô falando da cara, já tô deixando aqui escrito na Bíblia e você vai ver por você mesmo que não é bom. Veja, Deus já tinha feito dentro do homem um espaço tal, ou uma necessidade tal, ou características tais que seriam completadas, ou que seriam agregadas, ou que seriam melhor desenvolvidas, que seriam ampliadas com a mulher, com a existência e com a posição da mulher. Então sim, o homem sentia que estava faltando algo, ou sentia que ele não conseguia fazer bem tudo, que estava faltando de alguma forma algo ou alguém, e ele estava procurando aqui. Na hora que ele via os animais, Deus trazia um animal, ele dava o nome, mas ele estava pensando, será que é esse? Deixa eu ver se dá certo com esse bicho. E a Bíblia fala que para o homem não se achava uma auxiliadora. Veja, ele estava precisando de ajuda. Ele percebeu que, tudo bem, ele é pleno, podia viver sozinho, tinha força, tinha um monte de coisa. Mas ele percebeu de alguma forma, ou não sei se talvez Deus já tivesse falado para ele, que era importante ele não viver só e que era importante. E ele estava lá na dele procurando, mas ele não achava alguém que pudesse completar suas próprias características, suas próprias qualidades. Alguém que pudesse amplificar ou fazer melhor aquilo que ele já fazia, ou eventualmente fazer coisas que ele nem podia fazer. Porque o próprio Deus o havia feito desse jeito. Isso não foi um erro na concepção de Adão, na concepção do primeiro ser humano. Uau, Deus fez o primeiro ser humano, mas viu que não ficou tão boa, que ele precisava de uma ajuda, aí ele fez a mulher, agora sim ele tá bem e tal. Não é bem assim, não é que foi um erro de Deus, desde o começo, lá no coração de Deus. Deus havia pensado em ter o ser humano tendo o homem e a mulher, os dois, um para o outro. Seria muito bom e muito importante que os dois vivessem juntos, que os dois apoiassem um ao outro, que os dois fossem aliados um do outro, que os dois, principalmente no caso da mulher, que Deus usa essa palavra especificamente com a mulher, fala que fosse auxiliador, alguém com uma capacidade tal, do mesmo nível do homem, que pudesse ajudar ele. E ele percebesse isso, ele falasse, uau, quero que ela fique comigo, né? Porque ela é muito importante, ela é muito legal, ela é rica em recursos, porque ela é ultra importante, porque a participação dela é fundamental. Foi assim que Deus concebeu o ser humano, tendo o homem e tendo a mulher. E aí, a gente vê aqui, o Adão estava dando o nome dos animais e ele estava procurando alguém. E ele não sabia direito, mas ele sentia falta. E olha os termos que são empregados aqui. Alguém não se achava uma auxiliadora, alguém com esse caráter, com essa capacidade de auxiliar. Alguém que fosse do mesmo nível dele, que pudesse fazer aquilo que ele faria, mas ele estava querendo alguém, sentindo falta de alguém para ajudar. Então a mulher veio nesse contexto com essas capacidades, com essas habilidades incríveis, que ele olha e fala, uau, agora sim, agora vai, agora a coisa vai ficar muito melhor. Esse era o plano de Deus. Alguém que fosse
tivesse esse caráter de auxiliar e que tivesse esse caráter de ser semelhante a ele, o mesmo nível dele, e que não fosse igual a ele, mas que fosse de tal forma diferente que essa diferença fosse bênção na vida dele. Veja, o homem estava numa tarefa. Ele estava numa tarefa. E aí, mesmo na tarefa, ele já estava pensando. Talvez ele nem soubesse direito, porque ele estava procurando entre os animais. Ele não estava com noção aqui, né? Mas esse versículo mostra como o homem estava procurando alguém exatamente com essas características que Deus colocou para que ele sentisse falta e que ele percebesse que fosse muito legal ter alguém que tivesse nível, tivesse capacidade, habilidades para o auxiliar e que fosse semelhante a ele. Né? Alguém nos animais, ele não via não via nada que fosse semelhante, nem que pudesse ajudar, né? Vamos continuar? Aí fala assim, então, depois do homem, tá lá dando nome os animais, mas com a cabeça em outro lugar, estava insatisfeito com aquela situação. Veja, essa insatisfação foi colocada pelo próprio Deus, tá? Na criação do homem, né? Não foi falha. Isso é algo objetivo, algo proposital. Então, não é errado a gente sentir falta da esposa. Não, aliás, esse é o normal. Não é errado a gente buscar a esposa, o homem buscar a esposa, porque isso está dentro do DNA que Deus fez e colocou dentro das pessoas. Faz parte da essência do ser humano, tá bom? Tá, vamos continuar lá. Alguém que fosse semelhante. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Uau! Esse texto é de arrepiar. Aqui a gente vê um detalhamento bem grande do Senhor, que Deus permitiu que tivesse registrado aqui. Como é que ele fez? Como aconteceu naquele momento? O homem estava lá dando nome aos animais, com aquela insatisfação, procurando, quem sabe entre os animais tivesse alguém que pudesse ficar com ele ali. E ele não achou. A conclusão que ele teve é que ele tem alguma coisa errada, porque não tem nenhum desses animais aqui dá certo. Nenhum aqui vai ter condição de me auxiliar, nenhum aqui é do meu nível, é semelhante a mim. Não tá dando certo essa história, o que tá faltando? Aí a Bíblia diz que Deus faz o homem cair num sono pesado. E ele tira ali uma das costelas e fechou no lugar a carne. Ok. Veja, Deus poderia ter feito a mulher da mesma forma que ele fez o homem, do pó da terra. Mas Deus decidiu não fazer do pó da terra. Claro que se o homem foi feito do pó da terra e a mulher foi tirada da costela do homem, indiretamente ou até diretamente, a mulher também foi feita do pó da terra. Os mesmos elementos que tem no organismo do ser humano macho tem no organismo do ser humano fêmea, da mulher. Então ela também foi feita do pó da terra. Mas Deus fez de propósito tirar do homem. E isso a gente pode perceber a ligação visceral, a ligação intrínseca, a ligação incrivelmente grande e forte que tem o homem com a mulher e a mulher com o homem. Porque a mulher foi tirada de algo que pertencia ao homem. Deus decidiu fazer assim. Ele poderia ter feito de outra forma, mas Deus decidiu fazer assim. E a gente sabe que o homem,
para ele passar a viver. Ele teve o fôlego da vida. Aqui Deus não entra nesse detalhe, mas é certo que se a fôlego da vida... Veja, agora a mulher foi tirada de algo que tinha, de alguém, né? Que tinha sido feito do pó da terra e do fôlego da vida do próprio Deus. Na hora que Deus pega a costela do homem, vem junto as duas coisas. Vem, aliás, até mais coisas, né? Vem junto a imagem e semelhança de Deus. Vem junto a natureza do pó da terra. E vem junto a natureza espiritual, a ligação do sopro da vida que veio direto de Deus. Tudo isso vem para a mulher. Então a mulher tem uma ligação gigantesca com a terra, porque também foi feita do pó da terra. A mulher tem uma ligação por meio do homem ali, né? E a mulher tem uma ligação gigantesca com Deus, porque ela veio do sopro da vida que veio direto do próprio Deus. E ela tem uma ligação gigantesca com o homem, porque ela foi tirada dele mesmo, né? Então, aqui a gente já aprende, já percebe que o homem querer viver com sua esposa está certo, é assim mesmo, foi assim que Deus desenhou. Você ter vontade de se casar, de encontrar a sua esposa, isso é algo que vem do Deus. E tudo aquilo que prega contra o casamento, contra a relação saudável entre o homem e a mulher, que fala assim que um é maior que o outro é menor que um, que se afastam, todas essas propostas, tudo bem, elas não têm nenhum compromisso com a Bíblia, né? Mas a gente que quer buscar e andar nos caminhos do Senhor, a gente deve entender e aceitar e ter no nosso coração com paz que Deus fez a mulher e o homem dessa forma. O homem tendo essa ligação gigantesca com a mulher tendo essa ligação absurda com o homem. E os dois tendo uma ligação também incrivelmente grande com o próprio Deus, porque os dois tinham o fôlego da vida que vieram do próprio Deus. Veja, esse tipo de leitura, de percepção das Escrituras, nada tem a ver com se a pessoa é cristã ou não. Isso é o normal que está em todos os homens, os seres humanos, todo o ser humano tem esse tipo de coisa. Apesar de as culturas de países, as culturas de épocas, as culturas políticas nem sempre apoiarem isso. Mas, segundo a Bíblia, o que Deus projetou foi que o homem tivesse essa necessidade da mulher gigantesca, e a tal ponto que Deus falou, deixou registrado, não é tão grande isso que não é bom que o homem viva só, né? Esteja só, né? E a mulher, com esse caráter gigantesco de ter essa ligação com o homem, de o auxiliar, de ser aliada e de ser do mesmo nível dele, quer dizer, aquilo que a mulher propõe, se coloca, aquilo que ela pode contribuir é absurdamente de grande valor. É de grande valor, porque isso foi algo dado pelo próprio Deus. Então, as culturas, as políticas, as ideias, tudo bem que essas ideias todas não tenham nada a ver com a Bíblia, nada a ver com Deus, mas que pregam que a mulher tem que se desvincular do homem, que a mulher vai ser mais feliz não tendo nenhum elo, vivendo a sua vida sozinha, como se o homem não existisse, ou como se não precisasse, até considerando ele menos, ou dizendo que ela não precisa auxiliar nada, que ela é mais ela.
Esse tipo de leitura é perigosíssima no sentido de afastar as pessoas da ideia original de Deus. A mulher vai ser plena, vai ser mais ela quando ela seguir aquilo que Deus colocou para ela seguir. O homem vai ser pleno, vai ser mais ele quando ele seguir aquilo que Deus propôs para ele, né? Então aqui é um texto incrível, porque a gente vê Deus formando a mulher, quando ele poderia formar a mulher a partir do pó da terra, a partir, sei lá, de uma poeira espacial, podia formar o homem a partir da água, a partir de sei lá o que. Mas Deus decidiu dar um sono para o homem, tirar a costela dele. E quando ele acorda, né? Vamos terminar aqui para frente, deixa eu ver. Não, isso é muito incrível. E Deus formou uma mulher e levou até ele. Isso é muito louco, muito incrível. Mas é tão legal que a gente vai continuar isso no próximo episódio, tá bom? Deus podia deixar essa mulher quietinha no canto dele? Não, mas Deus, o próprio Deus, conduz a mulher e coloca na frente do homem. Uau, isso é demais. Isso é demais. Deixa seu comentário, deixa seu like, isso ajuda bastante para a gente. Se esse projeto tem sido bênção na sua vida, considere ser um mantenedor desse nosso ministério, tá bom? Espero você no próximo episódio, vai ser muito legal. Muito, 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 muito legal. É isso aí.